Bom, e com o fim de 2024, a saúde mental de muitas pessoas fica mais sensível, especialmente com preocupações, né? Sobre trabalho, sobre contas, sobre planejamento, sobre metas. Bom, para ajudar a gente a entender como melhorar isso e como as empresas também podem apoiar os seus funcionários, a gente vai conversar agora ao vivo com Fred Figner, que é psicólogo especialista em psicologia empresarial. Oi, Fred, boa noite para você. Bem-vindo ao Jornal Times Brasil. Boa noite, Natália. Obrigado pelo convite. E muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Já que essa pauta é super importante. Tem muita gente certamente ansiosa, estressada. Então, quero te ouvir sobre quais são as principais causas de estresse no ambiente de trabalho atualmente. Quais sinais indicam que um funcionário pode estar precisando de ajuda? Tá joia. Bem, o Brasil é um país onde vem apresentando números muito preocupantes em título de burnout e afastamentos, né? Tanto é que o Brasil está no segundo lugar de burnout, atrás do Japão. E esse nível de afastamento vem ocorrendo de diversas causas, tanto com uma liderança despreparada, quanto também a pressão do trabalho e essa crença do alto nível de produtividade. Isso vai fazendo com que os ambientes de trabalho se tornem ambientes de muita pressão. Daí a dificuldade das empresas contratarem, reterem, né? E até mesmo atraírem novos colaboradores. Então, muitas pessoas que abrem mão das oportunidades profissionais hoje em dia têm o seguinte discurso: olha, eu prefiro a minha saúde mental do que esse trabalho ou essas oportunidades. E aí vão buscar novas oportunidades profissionais. Tá, e Fred, agora essa época que a gente está vivendo, de fim de ano, de muitas metas, da gente tentar visualizar um ano novo mais produtivo, ou com mais rendimentos, ou com mais qualidade de vida, isso tudo acaba sendo uma pressão a mais na cabeça das pessoas em geral? O que acontece no final do ano é um movimento onde a gente sai daquele cotidiano, daquela robotização, e você tem um espaço para refletir e pensar sobre a sua vida, sobre a sua jornada. E aí esse espaço, né, dos feriados, onde as pessoas elas ficam mais emotivas, mais saudosas, as pessoas focam bastante nas metas que não foram conquistadas, infelizmente, nos acontecimentos que a vida muitas vezes nos traz. A vida não é uma linha reta, nós temos tanto eventos muito positivos quanto eventos muito negativos, e a gente precisa aprender a lidar com ambos, tanto com os positivos quanto com os negativos. Isso vai fazendo com que as pessoas, muitas delas, criem a questão da solidão, a crença da desesperança, e isso aumenta o nível de ansiedade e nível de depressão. Então, quando a gente pensa em depressão, né, nessa tristeza exacerbada, a gente pensa na crença da desesperança. Então, eu não conquistei o trabalho que eu queria, eu não encontrei o amor da minha vida, eu não consegui pagar as contas, eu estou desempregado, e uma série de pensamentos que vão fazendo com que gerem emoções disfuncionais e as pessoas vão entrando nessa espiral. O mais importante, né, é entender que a saúde mental, no final do ano, a gente precisa fazer um trabalho interno e reconhecer dois aspectos. Primeiro, tudo que eu aprendi esse ano. Então, quais foram os eventos, quais foram os aprendizados que eu tive esse ano através de tudo aquilo que eu passei. E o segundo ponto, né? Quais foram as realizações que eu tive, o que eu conquistei, o que deu certo esse ano e eu preciso agradecer. Fazendo isso, a gente trabalha um pilar da psicologia da felicidade, que é realizações. Para trabalhar as minhas realizações, eu preciso identificar na minha trajetória, no meu ano, no meu dia, na minha semana, quais foram as minhas conquistas. Então, mais do que focar em aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não conquistei, e me deprimir e criar aí momentos de angústia, é parar e fazer uma lista realmente com tudo aquilo que eu conquistei, que eu aprendi, para você ter energia para aquilo que eu almejo em 2025. Esse é um exercício excelente, é um exercício que ajuda a aumentar o nosso otimismo e esperança, que é tudo que a gente precisa para trabalhar de forma mais motivada no ano de 2025. Perfeito, essa dica é excelente mesmo. E Fred, vou pedir para você segurar um pouquinho, que eu tenho mais algumas perguntas, mas enquanto isso, juntos, vamos conferir imagens do Ano Novo na França. Sim, já é Ano Novo por lá. E olha que lindo, né? Show de luzes no Arco do Triunfo, com projeções ali, muita tecnologia, muito brilho, muita luz. Essas imagens, então, foram registradas, né, agora um pouquinho em Paris, onde já é 2025, e onde rolaram, né, essas imagens, projeções muito bonitas, muito interessantes, cada país, né, dando um show.
A tecnologia ali seguindo a cultura, né? Arco do Triunfo, né, ali na Champs-Élysées, as árvores todas iluminadas apareceram por ali. E agora projeções nesse monumento, né, que é um dos cartões, um dos muitos cartões postais da capital francesa. Então, já é 1º de janeiro por lá. Bom, por aqui sigo conversando, né, com o Fred Figner, que é psicólogo, que é especialista em psicologia corporativa também. E, Fred, a gente estava falando muito, e você trouxe dicas bem importantes, né, sobre autoavaliação, o autocuidado que a gente tem que ter, de tentar também enxergar pontos positivos e encontrar essa motivação. Mas queria saber também, do outro lado, do papel da liderança na promoção do bem-estar dos funcionários, porque isso também faz muita diferença, né? Perfeito. É, esse ano é um ano onde, particularmente, o foco das empresas foi o papel de desenvolvimento da liderança. Então, ser líder não é fácil. No Brasil, a gente tem uma série de pesquisas que apresentam que as empresas têm dificuldade de encontrar líderes, e aí o que sobra para as organizações é formar líderes. Para você ter uma ideia, esse ano tem 2 movimentos interessantes que as empresas vão ter que... um elas irão ter que fazer e o outro elas vão buscar. O primeiro, a gente vai ter um selo de saúde mental para as empresas que atenderam o checklist do governo, e aí esse checklist, ele vai solicitar várias ações que a empresa possa fazer, e aí ela recebe um selo de uma empresa promotora de saúde mental. E aí, uma coisa que é muito interessante é a preparação dessa liderança para saber dar feedback, desenvolvimento, comunicação, porque a liderança tem um papel fundamental para promover essa saúde mental, como a organização tem um papel fundamental de preparar, cuidar e desenvolver essa liderança. Então, não é só porque eu tenho um cargo operacional, um cargo técnico, e eu sou muito bom, eu tenho competências para ser líder. Eu preciso ser preparado para ocupar essa posição. Eu vou lidar com gente. E uma segunda coisa muito interessante, Natália, é que nesse ano a NR1, que todas as empresas elas têm aí fazer para a questão de norma e segurança do trabalho, as empresas vão ter que fazer avaliação psicossocial. Então, o governo ele cobra das empresas a partir de maio que as empresas avaliem o seu colaborador para que se ele tem condições psicológicas para poder fazer aquele trabalho. Então, chama-se avaliação psicossocial. Então, o próprio governo, o próprio mercado, ele vai se ressignificando para que as empresas elas tragam isso mais como pauta e também cumpram a legislação, cumpram a lei também. Outra coisa que é muito importante é que nas empresas também vem criando o que a gente chama de departamento de diretoria da felicidade, que é um departamento que ele vai estudando se naquela companhia como é que está o bem-estar e a felicidade dos colaboradores. O bem-estar e a felicidade está diretamente ligado à produtividade. Porque se eu estou em uma empresa onde promove saúde mental, onde a gente tem ações e uma diretoria, um departamento que vai pensar no meu bem-estar enquanto colaborador, a probabilidade de eu engajar e não querer sair dessa companhia é grande. Agora, se eu for uma empresa tóxica, com uma liderança tóxica, com uma mentalidade lá atrás, que não evoluiu para onde o mundo está indo pós-pandemia, você vai ter dificuldade de atrair talentos, reter talentos, e especialmente ter líderes que consigam fazer novos líderes, que é o papel da liderança, né? Promover novos líderes. Perfeito, é um investimento no fim das contas, né, Fred? Agora, assim, na prática mesmo, por que vale a pena abrir o canal, incentivar que o colaborador, né, compartilhe se está passando por uma questão ali de saúde mental, encorajar que as pessoas busquem esse tipo de ajuda, se abram na empresa, em vez de ter ali uma postura que acabe intimidando, afastando e que esse funcionário acabe indo embora? Por que vale a pena investir nessas medidas para manter, reter esses talentos? Bem, primeiro nós precisamos voltar para os dados do Brasil, né? Os dados do Brasil de saúde mental não são positivos. O Brasil se não é o país, é um dos países mais ansiosos do mundo. A gente tem dados da Organização Mundial de Saúde, um dos primeiros de depressão, de burnout, de estresse. Os nossos índices, em geral, de saúde mental não são positivos. Se eu tenho uma sociedade adoecida, então eu tenho profissionais adoecidos, pais adoecidos, esposas, maridos, amigos, eu tenho um coletivo de pessoas adoecidas. As empresas, elas cada vez mais procuram trabalhar a questão de saúde mental por uma questão de retenção de talento, para a questão de cuidar dos profissionais, para que eles possam fazer as respectivas entregas. A forma de trabalho mudou, as novas gerações, como a Z, por exemplo, não veem a relação de trabalho como as gerações dos 40, 50, 60 mais. Então, os profissionais também, eles ressignificam a forma com que eles lidam no trabalho. E se eu tenho uma empresa onde ela investe
em saúde mental, em qualidade de vida, ela vai se tornar uma empresa mais atrativa no mercado, ou seja, as pessoas vão querer trabalhar lá. E hoje, uma das grandes dificuldades que nós, enquanto consultoria e profissionais que trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, é reter talentos e é encontrar talentos. Então, hoje em dia, a maioria dos talentos, eles são talentos para serem desenvolvidos e eles também, com uma oportunidade que a gente está tendo no mercado em diversas áreas, e aí você tem uma reclamação geral dos empresários em contratação, enfim, as empresas que elas apresentam diferenciais como esses, que eu falei, ou um selo de promotora de saúde mental, ou que tenha uma área de saúde, de diretoria da felicidade, ou que tenha programas de cuidado, que cumpra a legislação, daqui a pouco a avaliação psicossocial que eu citei agora há pouco, elas vão ser empresas às quais eu, profissional, vou querer trabalhar nelas, vou querer me vincular, vou querer me engajar e seguir o meu fluxo de trabalho. As empresas que estão em contramão, que elas não pensam nesses temas, que ela não pensa em diversidade, que ela não pensa em saúde mental, que ela não pensa em desenvolvimento de liderança, são empresas que vão ter aí um baixo nível de atração no mercado para esses profissionais. E resultado é feito por pessoas. Então, quanto mais desenvolvidas e cuidadas são as pessoas, melhores serão os resultados. Parece uma conta fácil de entender, mas muitas vezes alguns líderes ou empresários têm dificuldade de entender que o resultado ele vem através das pessoas. Perfeito, e está feito então esse alerta, informações e dicas super importantes que você trouxe para a gente nessa noite, né, de despedida de 2024, muita gente fazendo balanços, traçando metas, mas é importante a gente fazer isso também com respeito, com consideração, com autocompaixão, né? Fred, muito obrigada pela sua participação, o Fred que é psicólogo especialista em psicologia empresarial. Ótima virada para você, para a sua família, feliz 2025. Obrigado pelo convite, feliz ano novo para todos.